Olá, boa noite. Então, hoje é o primeiro dia, né, do projeto de extensão de ensino, na verdade, de LaTeX. Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, deixa eu colocar a apresentação aqui, como é que fica, né? Deixa eu colocar ela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Beleza. Pessoal, primeiro, boa noite para todo mundo, né? Então, a gente vai dar início hoje à primeira aula, né? A aula inaugural do nosso projeto de ensino. Ele é denominado, né, LaTeX para Produção e Divulgação Científica. Eu acredito que todos vocês aqui se inscreveram, né? Vocês já têm acesso a esse link, né, que vai ser usado para nossas aulas. Então, eu sou o professor Mário, para quem não me conhece, e estamos aqui no Instituto Federal de Goiás Campos Formosa, que está ofertando esse projeto de ensino para vocês. Na aula de hoje, a gente vai fazer um resumo do que a gente vai aprender durante o curso. Vou falar algumas coisas importantes que a gente tem que seguir. Primeiro, tá, pessoal? Sobre o projeto de ensino. Qual que é a ideia, né, do projeto de ensino de LaTeX? O objetivo geral do projeto é a gente poder capacitar os alunos para utilizar o LaTeX de forma autônoma e eficaz para elaborar documentos acadêmicos e técnicos, promovendo a excelência na apresentação e a padronização dos conteúdos produzidos. Então, o LaTeX, ele vai ser um editor de texto, né? Como vocês já estão acostumados com alguns outros, né? Então, é uma nova forma, é um novo editor para poder trabalhar, e nosso objetivo é mostrar para vocês o quão poderosa essa ferramenta é e capacitá-los a poder criar os seus documentos acadêmicos, criar os resultados de suas pesquisas com este editor, em vez de qualquer outro. Tá? Isso vai promover a excelência na apresentação e na padronização dos conteúdos. A gente vai ver por como ele é poderoso. Quais são os objetivos específicos? A ideia é que a gente apresente esses fundamentos teóricos do LaTeX, incluindo a origem, estrutura e importância no contexto científico. O objetivo é estimular também a discussão e a comparação entre o LaTeX e outras ferramentas de edição de texto, tais como o Word, né, o Microsoft Word, e o LibreOffice Writer, ver a diferença entre eles, e demonstrar a aplicação de comandos e pacotes avançados para a criação de formas matemáticas, gerenciamento de referências bibliográficas, índices e sumários, índices sumários e apresentações eletrônicas. Então, mostrar o poder da ferramenta, né, como é que ela funciona. Primeiro, eu quero mostrar a equipe, né, que é responsável por esse projeto. Essa equipe ela é mista, ela é composta tanto por servidores quanto por alunos. Então, tem a participação de alunos na equipe. Então, como servidores, está eu, professor Mário, como coordenador do projeto. Tem a professora Milene, que é a coordenadora do TADS. Ela também está colaborando com a execução, né? E como alunos, a gente tem 5 alunos do TADS, que a gente estarem presentes. A gente tem alunos do quinto período do curso. A Heloísa, a Júlia, o Juan, a Jennifer e a Letícia. Todos são alunos do quinto período do TADS. Eles vão participar desse projeto como equipe de execução, né? Vocês vão perceber que eles vão ministrar algumas aulas, né, sobre os conteúdos, sobre o conteúdo programático, sobre o que a gente tem que falar para poder ensinar para vocês o LaTeX. Qual que é o conteúdo programático e o cronograma de execução? Então, já está definido, né, quais serão as datas dos nossos encontros e como vai funcionar todo o projeto de ensino. Então, o cronograma, aqui no slide 6, né, a gente percebe que ele é compreendido do dia 26, que é hoje, até o dia 31 do 7. Então, o projeto tem essa duração, um pouco mais de 2 meses, sendo que nós não temos aulas todas segundas-feiras. As aulas elas serão algumas segundas-feiras. Então, nessa tabela, a gente percebe que aqui, no dia 26 até o dia 30 de junho, na verdade, até o dia 7, né? 7 de julho, serão os dias dos encontros, que a gente vai se encontrar nesse link, né, às 19 horas, nas segundas-feiras, onde vão ter conteúdos para aquele dia. Então, hoje, no dia 26 de maio, a gente está na aula inaugural, né, essa carga horária projetada aqui, e o responsável sou eu, estou ministrando essa primeira aula. E aí a gente vai ter outros dias, né, semana que vem, no dia 2 de junho. O conteúdo é preâmbulo, formatação do texto, estrutura de documento, e aí a responsável vai ser a Heloísa. No dia 9 de junho, a gente tem manipulação de imagens e tabelas.
Esse conteúdo ele é um pouco mais extenso e aí ele precisa de 2 dias, no dia 9 e no dia 16. A Júlia vai ficar responsável por esses dias. Também a gente tem a parte da matemática no LaTeX, né? Como colocar os símbolos matemáticos, as expressões, colocar superescrito, subscrito, colocar os próprios símbolos mesmo de fração, de raiz, de derivada, de integral. A gente pode usar todo o poder da matemática, né, no LaTeX de uma forma muito mais simples que em outros editores. Então, existe um pacote específico de símbolos matemáticos, né? Principalmente os símbolos gregos, né? A gente pode usar os símbolos gregos. E esse pacote ele vai ser explorado aqui no dia 23 de junho, pelo Juan. Também a gente precisa aprender como trabalhar com as caixas personalizadas e especialmente também como mexer com as referências bibliográficas. Como inserir uma referência bibliográfica no texto. E mais que inserir uma referência bibliográfica, como citá-la dentro do texto. Existem diversos tipos de citações, nós precisamos aprender a citar de forma correta. E o LaTeX nos mostra uma forma muito eficiente de citar os textos, né? Eles já vão aparecer de formas automáticas, as citações e as próprias referências também. Então, essas partes de trabalhar com as referências bibliográficas vai ser explorado no dia 30 pela Jennifer. E, finalmente, existe aqui no dia 7 de julho, a atividade proposta é o pacote Beamer. Vocês vão perceber lá na frente que o Beamer é um pacote do LaTeX que é responsável para a gente criar apresentações eletrônicas. Então, é possível, através do LaTeX, não só criar textos, mas também criar apresentações. Eu quero fazer uma apresentação de uma aula, ou uma apresentação pessoal, ou uma apresentação de um trabalho. Eu posso usar o LaTeX para poder criar essa apresentação, em vez de usar lá o PowerPoint, né, por exemplo. Então, usar o LaTeX para fazer isso é explorar o pacote Beamer. Essa apresentação aqui, de hoje, ela foi feita no LaTeX, para vocês terem uma ideia. Então, a gente consegue usar o LaTeX para criar também apresentações. E o pacote Beamer é um dos pacotes que permite fazer isso. Então, para finalizar o curso, o projeto de ensino, o pacote Beamer é a última atividade e vai ocorrer no dia 7/7. Então, se vocês perceberem aqui, a Letícia vai ministrar essa parte do pacote Beamer. Então, são 7 encontros, né, se não me engano, do dia 26 até o dia 7. Essas são as aulas. Então, as aulas começam hoje e vão até dia 7 de julho. Toda segunda-feira, basicamente um mês de junho, né? Hoje, última semana de junho, e aí o mês de junho e depois a primeira semana de julho. 7 encontros, a gente finaliza essa parte de conteúdo. A partir do dia 8 e até o dia 31 de julho, um tempo grande. Esse tempo compreendido aqui, a gente não vai ter aula síncrona, como a gente vai ter nos outros dias, é mais para desenvolvimento do projeto. Então, vocês vão ter, né, um tempo para poder desenvolver o projeto, que eu vou falar daqui a pouco, qual será o projeto, para ver se realmente vocês aprenderam sobre o LaTeX, aprenderam os comandos, aprenderam a usar, aprenderam a criar os textos científicos, aprenderam a criar a apresentação eletrônica, é um dos objetivos. E aí, a gente tem uma carga horária projetada para esse projeto de 12 horas, e você vai ter que a liberdade de fazer nesse período, até dia 31 de julho, esse projeto. E aí eu até coloquei o responsável aqui como você, mostrando que nesse momento você vai estar responsável por desenvolver esse projeto e entregar. O projeto de ensino vai ser baseado na entrega desse projeto. A gente está gravando a aula, o conteúdo, a aula vai ser gravada, justamente para oportunizar aqueles alunos que não puderem participar do Minuto 5. Eu sugiro bastante, né, a participação de todo mundo nesse momento. Aqui a gente está já 38 pessoas, né? Tem 38 pessoas aqui, entre alunos e equipe. É importante participar, né? Vão ter várias atividades durante as aulas, atividades que vocês vão fazer e vai ter a pessoa responsável para poder ajudar e corrigir aquela atividade no momento síncrono. Então é super importante vocês estarem aqui. É um projeto, o LaTeX, ele exige, a gente vai ver aqui na aula de hoje, que ele é muito robusto, então ele precisa de uma dedicação, ele é muito poderoso, mas a gente precisa realmente se dedicar. A curva de aprendizado do LaTeX, ela é lenta, eu não consigo aprender o LaTeX tão rápido, então é essencial esse momento síncrono. Então, eu acredito que vocês devem participar, apesar de não ser mandatório, não vai ser obrigatório participar desse momento. O obrigatório vai ser desenvolver o projeto e entregar o projeto na data. Mas é super bem-vindo vocês estarem aqui, vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo, né, com o
professor, realmente ver as tarefas que forem passadas, verem a correção, você consegue ver sua evolução. Então, eu acredito que seja super importante a sua participação. Bem, aqui é o cronograma. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo programático e o cronograma de execução? Aqui sobre as aulas, sobre os conteúdos e sobre a necessidade de você, no final, desenvolver um projeto? Tudo bem, pessoal, sobre essa questão? Alguém tem alguma dúvida até então? Se quiser, levantar a mão para poder falar ou escrever no chat. O Luiz falou ok, né? A Jennifer, Letícia, vi uns joinhas aí. Beleza, eu vou continuar. Depois vocês levantam a mão aí que a gente abre a oportunidade de fala, tá? Ou se quiser escrever no chat, também não tem problema. Pessoal, como é que vai ser o desenvolvimento do projeto? Então, como seria avaliado, né? Então, eu coloquei aqui, nesse slide, uma figurinha lá do Moodle. E aí eu vou lá pro Moodle, que eu acho mais fácil mostrar por lá. Eu aproveito e mostro o Moodle também, né? Então, aqui no Moodle, eu estou na tela do Moodle, acredito que todos vocês estão vendo. A gente tem, né, esse curso aqui, né, LaTeX para produção e divulgação, é marcado como projeto de ensino, não precisam clicar neles. Todos vocês já estão cadastrados, então é necessário, né, que depois vocês verifiquem se realmente vocês têm acesso a este Moodle. Já coloquei lá o link do Moodle no grupo de WhatsApp e foi enviado por e-mail também, mas vocês precisam ter acesso. É aqui que as atividades serão postadas, é aqui que você tem a oportunidade de encontrar o link do Google Meet, né? Você já recebeu por e-mail, no calendário, mas aqui tem um link do Google Meet, aqui no link, Sala Virtual Síncrona. Aqui tem a informação inicial, né, que mostra até as datas, aquelas datas que a gente estava comentando, nas segundas-feiras, entre 19 e 21, né, os dias 26 de maio, 2 de junho, todo mês de junho, depois o mês de julho, primeira semana. Aqui é uma mensagem de boas-vindas, né, da equipe. E aí, qual a ideia? Aqui no primeiro é o link, né? Na Sala Virtual Síncrona. Então, a gente tem o link aqui do Google Meet, vocês podem acessar por aqui. Outro assunto que eu quero mostrar para vocês antes do projeto é em relação às gravações. Como vai ser gravado, eu vou usar aqui o meu canal do YouTube para poder colocar as gravações. Então, aqui vai ter os links de todas as aulas. Ainda não tem, né, a gravação, logicamente, que a gente não começou, mas eu vou colocar todos os links aqui e possivelmente no próximo dia. Então, hoje acontece a aula 5 da manhã, a partir das 9 da manhã. Esse vídeo já vai estar lá e eu vou colocar o link aqui para vocês poderem acessar, tudo bem? Então, aqui é a parte de gravações, tem um link aqui pro canal, tem que depois dar uma olhadinha por lá. Aqui vai estar os links das gravações. E aí vai vir os conteúdos. Então, nós separamos o Moodle aqui por semanas mesmo. Então, da aula 1 até a aula 7. Tipo, aqui lá embaixo tem a aula 7. Os conteúdos também já estão definidos, né? Então, hoje a gente está na aula inaugural, a gente vai ver um pouquinho do projeto, da estrutura do LaTeX, da origem, e o slide está aqui. Então, você tem acesso ao slide por aqui. Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre esses assuntos. Já tem também material disponível, link da Luísa. Outros assuntos, outros documentos que forem colocados também vão ser colocados aqui no Moodle. Então, é super importante você ter o acesso ao Moodle. Então, o primeiro passo é verificar se você realmente tem esse acesso. Se não tiver, coloque no chat, avise, eu não estou conseguindo acessar o Moodle, eu não fui cadastrado. Às vezes o professor, quando eu fui cadastrar vocês, né, manualmente aqui no Moodle, eu esqueci algum e-mail. Então, se você não tem acesso aqui no Moodle, é o primeiro passo a ter acesso. Então, verifique, importante. Primeiro, para acessar o material. Segundo, para entregar o projeto, que era o assunto que a gente estava comentando no slide, né? A gente estava falando sobre o projeto. Então, aqui no finalzinho do Moodle, eu já cheguei aqui embaixo, existe aqui o desenvolvimento do projeto. Vocês estão enxergando? Então, zoom aqui para facilitar. Então, no dia 8 de julho até dia 31 de julho, atividade de desenvolvimento do projeto. Então, vocês vão colocar uma tarefa aqui, né? Treinando o LaTeX, deposita o trabalho aqui. Qual a ideia no final? Então, no final do projeto, você deve entregar, deverá entregar como resultado, né, desse projeto de ensino, um arquivo compactado, né, um arquivo zipado, que contenha, primeiro, qual a ideia, pessoal? A gente vai aprender a mexer com o LaTeX. O LaTeX, ele produz textos científicos e é usado também para construir apresentações eletrônicas. Vocês já viram isso aí no começo da apresentação da aula de hoje. Então, a ideia é que vocês usem algum trabalho, um artigo, por exemplo, ou algum trabalho que vocês tenham visto,
E aí você vai replicar esse trabalho para como se ele fosse no Overleaf, como se ele fosse com os códigos do LaTeX. Como seria o LaTeX para representar aquele trabalho? E aí você vai escolher um trabalho para fazer isso. Escolher um artigo científico, pode ser da área que você quiser. Né? Como é que eu acho esse artigo? Né? Como é que eu posso encontrar? Existe aqui o Google Acadêmico, que vocês podem olhar, né, artigos aqui. O que você digitar aqui, né, vai aparecer alguma coisa, né? Por exemplo, sobre LaTeX mesmo. Digitar LaTeX aqui. Apareceu aqui, ó, vários PDFs aqui em cima. Esse de introdução ao LaTeX. Aqui do Nicolas, né? Desse ND Alves aqui. Se eu clicar, deixa eu ver esse trabalho. Ó, trabalho não encontrado. Esse aqui não adianta. Vamos ver outro aqui. Acho que o LaTeX vai trazer coisas muito grandes. Mas esse livro aqui, ó, poderia ser uma parte de um livro. Eu cliquei naquele link e ele abriu isso aqui. Isso é muito grande, né? Isso aqui. Então não fica muito legal. Vamos ver alguma coisa mais específica. Vou colocar assim, ó, ensino de LaTeX. Aqui já tem um trabalho, por exemplo, apresentação de um objeto de aprendizagem para o ensino de LaTeX. Esse aqui, por exemplo, eu poderia usar. Posso clicar nesse PDF aqui, ele vai abrir. Vamos ver se esse aqui é um artigo ou é um TCC. Parece um artigo. Na verdade, aqui, ó, a Universidade Federal da Grande Dourados. Isso aqui é uma apresentação de 2019. Poderia ser isso aqui, tá vendo? É um artigo, no formato de um artigo. Então, apresentação de um objeto de aprendizagem para ensino de LaTeX. Aqui tem o abstract, o resumo, os autores, introdução. Né? E aí tem outras coisas aqui. Poderia ser um artigo assim, né? Aí, tá vendo? Tem figura, tem isso aqui, tem essa figura aqui, né? Tem resultados de discussão, todo o trabalho da pessoa em PDF, estão vendo? Tem as referências. Então, a ideia é você escolher um artigo, e pode ser de qualquer coisa. Eu fiz aqui um exemplo, né? Escolhendo aqui, digitando ensino de LaTeX, e você deverá reproduzir isso aqui no formato do LaTeX. Como que isso aqui fica no LaTeX? Vocês vão ver que o LaTeX envolve o uso de alguns comandos. Então, seria a replicação de um trabalho. Eu coloquei aqui no projeto assim, ó. Você vai ter que entregar um arquivo compactado que contenha um artigo, um trabalho em PDF, que será usado para replicação. E aí você precisa escolher o trabalho. Se você tiver dificuldade de escolher esse trabalho, a gente pode ajudar. Posso escolher algum artigo do professor Mário mesmo, da professora Milene, ou de alguém da equipe, algum trabalho que você fez na faculdade. Você pode escolher qualquer um dos PDFs que você já fez na vida. A única coisa que a gente pede é que eles tenham pelo menos uma figura e uma tabela. Então seria interessante, né? Esse trabalho ter essas coisas. Ter uma figura e ter uma tabela. Ele vai ter uma estrutura de trabalho científico mesmo. Então, eu sei que ele vai ter uma introdução, vai ter um desenvolvimento, vai ter ali uma metodologia, os resultados, as discussões, vai ter uma conclusão, vai ter as referências bibliográficas. Então, é importante que esse trabalho seja completo nesse sentido, para que você consiga olhar para esse trabalho e gerar o código LaTeX dele. Então, além desse trabalho, você vai entregar um código-fonte do projeto no Overleaf, a gente vai ver aqui no Overleaf daqui a pouco, com os códigos usados para replicação do trabalho. Então, vai ter o PDF e vai ter o código-fonte de como aquele PDF funciona no LaTeX. A gente vai usar uma ferramenta chamada Overleaf para isso. Então, vai ter esse tipo de entrega. E aí, para finalizar, um outro código-fonte de uma apresentação eletrônica. Então, imagine que você vai ou se apresentar, fazer uma apresentação pessoal, ou você vai criar uma apresentação eletrônica para apresentar aquele trabalho que você replicou. Quais são os principais pontos abordados por aquele autor? Como se fosse uma apresentação. Então, você vai criar uma apresentação eletrônica usando o Beamer, aquele pacotinho que a gente estava comentando, contendo uma apresentação pessoal, você se apresentando, ou que mostre os principais pontos do trabalho replicado. Então, aqui a gente consegue ver se você conseguiu aprender o LaTeX para produzir o texto e conseguiu também aprender o Beamer. Né? O Beamer é aquele pacotinho para a gente criar a apresentação eletrônica. Então, esses dois trabalhos, né, aqui, esses dois códigos-fontes, aqui no item 2 e no item 3, eles serão usados para avaliação. Então, eles vão valer 5 pontos cada. A gente vai fazer uma média simples aí dos dois trabalhos. E aí, os alunos que tiverem nota maior ou igual a 6
estarão aprovados, de forma tradicional. Nota maior ou igual a 6, a gente gera aprovação e aí todos receberão certificado de participação no projeto de ensino, que tem uma carga horária de total de 27 horas. Então, é obrigatório entregar o trabalho aqui? Sim, né? É obrigatório entregar o trabalho. E no prazo, note que o vencimento aqui da tarefa é no dia 31 de... Tá errado aqui, na verdade. É 31 de julho, tá? Eu vou alterar aqui que eu devo ter errado. É 31 de julho, 31 de 7. Então, dia 31 de 7 finaliza. Vocês vão fazer a partir do dia 7, que acaba a aula síncrona, até o dia 31 para desenvolver esse trabalho. Tudo bem, pessoal? Aqui com a tarefa que precisa ser entregue? Deixa eu ver aqui. Tranquilos? Beleza. Deixa eu voltar. Viram o Moodle? Todo mundo tem acesso ao Moodle? Aqui presente? Para joinhas. Tudo bem. Beleza. Então vamos voltar aqui para a aula, né? Se não tem dúvida dessa parte inicial. Como a gente vai ser avaliado, vai ser pela entrega da tarefa, tá bom? Canais de comunicação. Primeiro, a gente já falou, né? O Moodle é o primeiro deles. Então, o Moodle tá o link, inclusive, aqui na apresentação, né? Você consegue acessar aqui o Moodle a partir daqui. Tem essa figurinha do LaTeX para facilitar a visualização. E a gente tem um grupo no WhatsApp também que foi criado para a gente poder discutir. Esse grupo, ele foi criado, se você não está no grupo e deseja participar, ele vai ser um canal ali de comunicação mesmo, a gente só conversar, as materiais vão ser postados no Moodle, então o Moodle ele não substitui, né, ele não vai ser, não posso estar só no grupo do WhatsApp, o WhatsApp é só para comunicação rápida, e vamos usar o Moodle para essas tarefas, inclusive para o recebimento das atividades. Então, quando você desenvolver o projeto, você não vai enviar no WhatsApp, você vai enviar no Moodle, tudo bem? Beleza, então vamos começar aqui um pouquinho a falar do LaTeX. Primeiro, né, o que é o LaTeX? O professor já falou que realmente é um sistema para a gente editar, para poder trabalhar. O que ele é? É um sistema de formatação de texto. Então, é como se fosse um editor de texto. Eu quero editar um texto. Os mais comuns, a gente usar o Word, o LibreOffice, se a gente estiver usando o Windows, se a gente estiver usando o Linux, tem vários, né, editores, inclusive não visuais, mas tem vários editores de texto. Então, é um sistema para formatar texto. A diferença dele para um tradicional, como o Word ou como o LibreOffice, é que ele é extremamente utilizado no meio acadêmico. Então, muito comum o LaTeX usado na academia. Vocês fazem parte de uma academia, de um meio científico, do Instituto Federal de Goiás. Todos vocês estão matriculados, esses são projetos de ensino. Aqui a gente tem aluno do IFG, né, de todos os cursos, a gente tem inscrição de vários cursos, mas vocês são alunos, então é muito usado no meio científico, no meio acadêmico. E aí, nas mais diversas áreas. O LaTeX ele é usado em toda a área, na matemática, na computação, nas engenharias como um todo, na química, na física, nas licenciaturas. Ele é mais conhecido em algumas áreas, menos conhecidas em outras, né? Algumas pessoas aqui talvez não ouviram falar do LaTeX. Às vezes eu sou da área de humanas, eu nunca ouvi falar do LaTeX. É porque talvez na sua área não é tão utilizado, né? Vamos dizer assim, mas ainda é utilizado em todas as áreas, especialmente nas exatas, vamos pensar assim. Porque nas exatas envolve muito a questão de provas matemáticas, de uso de símbolos, de teoremas, criação de provas. Isso é muito denso, é muito complicado fazer uma fórmula que tenha um numerador, um denominador, que tenha símbolos de integral derivada, de raiz, de fração. Esses símbolos não são tão triviais de serem feitos usando alguns editores de texto. E com o LaTeX é muito mais fácil de fazer. Então, por isso que ele é muito utilizado nas mais diversas áreas. Não só por isso. Ele tem uma alta qualidade tipográfica. Então, vocês vão perceber que o LaTeX, ele preza pelo detalhe. Tudo que for construído no LaTeX tem uma qualidade maior na hora que a gente gera o PDF. Então, criar aqui, por exemplo, uma matriz, né, que é o exemplo aqui da esquerda. Uma matriz M por N. Isso que é muito utilizado na computação. E aí, eu estou representando a matriz aqui, né, ela tem aqui a primeira linha, a primeira coluna, tem esse elemento A1. E aí tem mais outros elementos, aqui estou colocando umas reticências. Tá vendo aqui que essas reticências aqui, no meio da matriz, elas estão inclinadas?
aqui já está na vertical, essas aqui estão na horizontal. O próprio parênteses, né, da matriz. Criar isso aqui no Word não é muito fácil, tá? Não é muito trivial. No LaTeX é mais simples. Criar símbolos de derivada, limites de integral, criar raiz, colocar aqui o x ao quadrado, o x ao cubo, colocar essa raiz aqui, né? Então, colocar essas expressões com qualidade tipográfica, que é ter uma preocupação com a exibição do texto, a gente consegue fazer no LaTeX. E isso com suporte a textos matemáticos. Então, por que a gente vai usar o LaTeX? Primeiro, pela alta qualidade tipográfica dele e com esse suporte a esses textos matemáticos. Como começou, né? Como essa história do LaTeX começou? O LaTeX, ele vem do TEC. E aí, o TEC, ele foi desenvolvido por um cientista da computação. Então, a ferramenta, ela baseou-se a partir de um cientista, o Donald Knuth. O Donald Knuth, ele é um cientista renomado da computação e ele escreveu uma obra clássica que a gente chama de A Arte de Programação de Computadores, The Art of Computer Programming. Esse livro, ele foi escrito por Knuth na década de 70 e até hoje ele é referência. O Donald, ele estava desapontado com a qualidade tipográfica dos sistemas existentes à época. Então, ele percebia que as suas provas matemáticas, especialmente como seus algoritmos eram mostrados, a forma que o algoritmo era mostrado, não estava legal. E ele, desapontado com essa qualidade tipográfica, ele resolveu escrever, né, desenvolver uma ferramenta nova para ser um editor de texto. E aí ele desenvolveu o TeX. Começou então com o TeX. O TeX, ele vem do grego, né, o nome TeX vem do grego, que significa arte e habilidade. Então o TeX é a base de tudo. O Donald Knuth é esse cientista. E aí ele desenvolveu aqui o livro, né? Inclusive o The Art of Computer Programming, ele tem várias edições. É um clássico na computação. Em 85, nós temos outro cientista que introduziu o LaTeX, que é o que a gente está falando aqui do projeto de ensino. O LaTeX foi introduzido por Lamport. Lamport está aqui na figura direita. O TeX, que foi desenvolvido pelo Donald Knuth, ele era muito baixo nível. A gente fala baixo nível na computação, é algo que é muito específico para quem é da área. Tinham comandos muito densos. E aí, quando se cria alguma abstração, alguma forma de interagir de uma forma mais facilitada, a gente fala que está mais alto nível. E aí foi isso que o Leslie Lamport fez. Ele deu colocou mais alto nível para a interação com o TeX, criando o LaTeX. Então, o objetivo do LaTeX era permitir que o usuário ele interagisse de forma mais fácil com o TeX. E aí ele criou, né, introduziu o LaTeX para isso. A pessoa está falando TeX, não está escrito TeX, né? Então, qual que é a pronúncia correta? O tempo todo eu erro. Né? Eu estou falando alguma coisa aqui, mas o tempo todo eu estou falando diferente. A gente sempre tem que falar ou LaTeX ou LaTeX. Tem gente que tem vontade de falar LaTeX, né? LaTeX, mas a verdade é que a pronúncia correta é LaTeX, ou LaTeX, tudo bem? Só curiosidade, tanto o Donald Knuth quanto o Lamport, eles receberam a maior honraria na computação, né, que é o Prêmio Turing. O Prêmio Turing é inspirado no Alan Turing, né, um dos pioneiros da computação. Então, cada ano esse prêmio é dado, né, para cientistas da computação, para pessoas que atingiram ali feitos extraordinários na computação pelas suas entregas, pelos seus produtos. Os dois receberam essa honraria em vida. Se eu não me engano, é $1 milhão. E o Prêmio Turing, ele faz essa homenagem, né, para essas pessoas que contribuíram bastante. Tem uma lista de pessoas, né, que receberam ao longo dos anos. Os dois receberam essa maior honraria. O LaTeX, pessoal, ele tem uma filosofia um pouquinho diferente. Professor, você está falando do LaTeX, ele é muito usado no meio científico. Mas qual que é a diferença dele? A gente fala que o LaTeX, ele tem uma filosofia que difere um pouco do resto, porque a maioria dos sistemas que a gente conhece de formatação de texto, tanto o Word, o LibreOffice Writer, ou o Notepad mesmo, né, um sistema mais simples, ou qualquer outro, todos eles se baseiam numa filosofia que a gente fala, significa essa sigla aqui, que significa
What you see is what you get. Ou seja, tudo aquilo que você está vendo ali, tudo que você vê, é aquilo que você tem. O que significa isso na prática? Quando a gente está mexendo com um editor de texto, a gente vai lá, no Word, por exemplo, a gente seleciona a palavra, na hora a gente vê a seleção daquela palavra. Ela já é selecionada. Graficamente a gente consegue enxergar isso. Se colocamos um negrito, como aqui nessa palavra dollar, né, foi feito isso. Até negrito está um pouco maior esse texto. Quando a gente coloca o negrito e coloca a fonte maior, já aparece. Então, é instantâneo, é na hora. Na hora a gente vê a alteração. Se colocamos um link, como aqui nesse vestíbulo aqui, né? Existe um link aqui. O Hello World tem negrito. Se a gente faz alteração do texto, coloca uma formatação de parágrafo, coloca um itálico, tudo é visto na hora. A filosofia desse sistema são what you see is what you get. O que você está vendo é o que você tem. O LaTeX é um pouquinho diferente. O LaTeX não tem essa filosofia. A gente vai perceber que é diferente. O LaTeX a gente permite focar no conteúdo e te deixar livre dessas distrações de formatação, de forma como está mostrando. Eu não preciso me preocupar como vai ficar. E a gente acaba não preocupando com o texto. É uma forma diferente de trabalhar. A gente vai perceber que o LaTeX, ele não é assim, né? Ele não é uma filosofia que você vê, é o que você tem. E aí o conteúdo vai ter que ser escrito e depois a gente precisa processar esse conteúdo, que a gente chama de compilamento, e aí vai ser gerado um documento com as definições estabelecidas. Então é uma forma diferente de trabalhar, porque a gente não vê o que está fazendo. Depois que a gente compila, que vemos o resultado. Vai requerer uma adaptação de todo mundo. É uma forma diferente. Por isso que muitos têm uma certa resistência, né? Muitas áreas têm resistência de usar o LaTeX para a produção de seus textos, né? Dos seus produtos científicos, porque requer uma adaptação. Ou não, dependendo, talvez você não precise de adaptação. Ou seja, já entenda o processo e sinta-se natural com aquilo. Para algumas pessoas, pode ser que tenha ali um certo problema, porque a gente vai ver que a gente precisa digitar alguns códigos para fazer coisas simples. Tá? Então, é uma forma de trabalhar um pouquinho diferente, vocês estão acostumados. Então, por exemplo, aqui no LaTeX, aqui do lado direito, do Lorem Y, aqui, é como o LaTeX ficaria, como seria o código do LaTeX para o que está na esquerda. Então, vocês vão ter aula sobre isso, que é só um exemplo de como ficaria, mas, por exemplo, né, o Lorem Y aqui, que está na seção 1, e aqui a gente tem um Keysalta aqui, na seção 1.1, aqui do lado esquerdo. No LaTeX, isso são revertidos em código. Então, a gente vai ter aqui em cima, por exemplo, um barra section, tá vendo aqui em cima? Um barra section, e aqui embaixo, um barra subsection. E aí tem aquelas palavras aqui entre chaves, Lorem Y e o Keysalta. Vamos ter conteúdos disso, mas só para vocês verem a diferença. O LaTeX, então, vai ter um código. Para fazer uma seção no LaTeX, então, eu tenho que colocar a palavra barra section, e aí eu coloco entre chaves que eu quero que esteja naquela seção. Então, aqui tem, né, um Lorem Y. Como é que vai ser gerado o documento? Professor, aqui do lado esquerdo, ó, o Lorem Y aqui em negrito, criado aqui o 1 automaticamente, tá vendo? Apareceu o 1 aqui. A gente no LaTeX não precisa colocar o 1. Ele automaticamente vai perceber que não tem seção, que é a sua primeira seção, então ele vai nomear ponto 1. Será a primeira seção. Aqui embaixo tem uma subsection, que exaltem. Então ele nomeou aqui com 1.1, é como se fosse uma seção dentro daquela seção, né? A subseção está dentro de uma seção. Então, quando eu coloco o comando barra subsection, e aí tem as palavras aqui, ele fica também no formato de uma subseção. Note que o tamanho aqui da seção com a subseção, elas são diferentes. Aqui em cima a seção é um pouquinho maior, a fonte. E que a fonte da subseção é um pouquinho menor. Ambas estão em negrito. E note que aqui no LaTeX a gente não falou nada disso, né? A gente não falou sobre o tamanho da fonte, não falamos que ela para estar em negrito, ele fez automaticamente isso pra gente. Então, no LaTeX, ele te deixa focado no que tem que ser escrito. Ele não te deixa distrair com ter que colocar aqui a seção 1,
a seção 1.1, colocar negrito, ele vai fazer para vocês de forma automática. Tudo bem, pessoal? Então, a filosofia do LaTeX é totalmente diferente, porque você precisa escrever alguns códigos, e vocês vão aprender todos esses códigos, como se cria um documento básico do LaTeX, como que coloca um negrito, como é que cria uma seção, uma subseção, como é que coloca uma figura, como é que coloca uma tabela, como é que insere uma referência bibliográfica. Vocês vão aprender esses códigos e vocês vão ver que depois que vocês compilam um texto, ele vai gerar para vocês o documento que você quer. Possíveis argumentos desfavoráveis, né, que a gente pode pensar para não usar o LaTeX. Então, você pode estar pensando aí, né, do outro lado. Professor, por que eu vou usar o LaTeX se eu já tenho Word no meu computador? Pode ser um argumento, né? Ainda mais quando eu não consigo ver o que está sendo produzido em tempo real. O senhor acabou de dizer que o LaTeX não é um sistema de formatação que você faz e vê na hora. Qual é a vantagem de usar um sistema assim, que eu tenho que compilar para depois ver o resultado? Faz nenhum sentido estar falando, professor. Perda de tempo. Não quero mexer com isso. Alguns argumentos favoráveis para não usar o LaTeX. Mas eu vou tentar te convencer aqui, né, nessa primeira aula inaugural, ou não, tá? A você usar o LaTeX para formatar seus textos em vez do Word ou de qualquer outro editor de texto. Quais são os motivos favoráveis? Primeiro, o LaTeX, ele preza na qualidade. A gente já falou isso ali nos slides anteriores. Qualidade tipográfica, especialmente na qualidade no espaçamento entre as letras e as palavras. O LaTeX, ele preza pelos mínimos detalhes. Então aqui eu tenho duas figuras, do lado esquerdo e do lado direito, com a mesma palavra. Pararam? Sim ou não? Coloca um joinha, deixa eu ver. Não estou vendo a minha apresentação. Será que eu vejo ela aqui? Não vejo. Vejo quando eu vejo só quando eu coloco a apresentação. Tudo bem. O table aqui dos dois lados, primeiro aqui o table no Word e o table no LaTeX. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui no Word, no lado esquerdo, existe aqui um tamanho aqui bem grande, né, entre o T e o A. É um tamanho desproporcional entre as letras, vamos pensar assim. Aqui entre o A e o B, entre o B e o L, né, parece que tem um espaçamento, mas parece que aqui, parece não. Entre o T e o A tem um espaçamento maior. Isso não acontece do lado de cá, acontece de uma forma minimizada, na verdade. O espaçamento no LaTeX é melhor, como as letras são espaçadas umas das outras. Então, a qualidade com que isso é expresso no texto é maior no LaTeX, aqui do lado direito, do que no Word do lado esquerdo. A gente tem uma distribuição mais igual entre as letras. Essa é a primeira razão para a gente usar o LaTeX. A outra razão é a qualidade ao quebrar linhas. Quando a gente está digitando um parágrafo, a gente precisa ir para a linha de baixo, a gente quebra uma linha. A gente fala, é um termo muito usado na computação. Quando a gente quebra uma linha, a gente está passando de um parágrafo começando outro. Quando quebramos uma linha no LaTeX, eu não coloquei isso, aqui está da mesma forma, né? Tem um texto produzido no Word e um texto produzido no TeX, né? No LaTeX. A qualidade ao quebrar a linha, ela também é maior quando a gente quebra uma linha no LaTeX. Eu deveria ter colocado aqui esse arquivo aqui, comparação LaTeX Word, mas eu vou colocar depois lá no Moodle para vocês verem. Mas a gente tem aqui uma quebra de linha um pouco maior, especialmente na hora que a gente vai separar as palavras. Então aqui acho que não tem nenhum exemplo, mas quando eu quero separar uma palavra de uma linha para outra, aqui no LaTeX a gente faz de uma forma melhor. A gente consegue inclusive controlar onde se separa a palavra. Por exemplo, eu quero separar a palavra coração. Então, eu sei que existem regras no português para a gente poder separar. Se ela estiver aqui bem no finalzinho da linha, eu tenho que separar ali, pode ser cor, e aí do outro lado eu faço um tracinho, e aí embaixo o resto da palavra. Seria coração embaixo. Isso no LaTeX eu consigo controlar aonde eu posso fazer essa quebra. Às vezes meu LaTeX chega aqui no final da palavra e ele quis separar de forma errada. Por exemplo, escrever cor aqui, colocar um tracinho e escrever o resto embaixo. A gente sabe que não separa assim, né? Eu tenho que manter ali a sílaba. Eu consigo controlar no LaTeX isso. No Word, às vezes, não. Quando eu faço uma quebra de linha, às vezes ele faz errado isso para mim. E é mais difícil de arrumar isso no Word. Então, quebrar a linha e controlar aonde as palavras terminam e começam aqui na
própria linha, é mais fácil no LaTeX. Tá? Então, a outra razão é a qualidade para fazer essa quebra de linhas, que é passando a linha para baixo. Terceira razão, essa aqui eu acho uma das maiores, o desempenho, a eficiência como eu processo o texto. Não sei se vocês já perceberam, mas quando eu trabalho com Word, por exemplo, e ele vai ficando muito grande, coloco muitas figuras, muitas tabelas, quem está vendo TCC, às vezes sabe o que eu estou falando. Você vai colocando ali muitas figuras, muitas tabelas, vai ficando um arquivo muito grande, e aí a gente vai tendo mais lentidão. Né? O arquivo começa a rodar de forma mais devagar, às vezes você selecionar alguma coisa e ele não seleciona, você acaba apagando coisas sem querer. Então, esses processadores de texto, o Word, por exemplo, esses processadores que você faz a alteração e já vê, eles não lidam muito bem com os arquivos grandes. Quando o arquivo vai ficando muito grande, ele começa a demonstrar algum tipo de problema. Ou a navegação fica lenta, ou acontece alguns bugs. Né? Já perceberam? Você está fazendo alguma coisa no Word, ele fecha do nada, aí você não salvou. Pensa, você perdeu. Os arquivos fecham do nada, porque vai ficando muito grande, vai ficando muito pesado. A gente vai chamar na computação de bug. Ele acaba, do nada, ele fecha, reinicia a sua máquina. É porque está muito grande, está muito pesado. O seu processador não está aguentando aquela capacidade ali de processamento daquele arquivo tão grande. Isso é comum, especialmente quando a gente tem muitas figuras. O arquivo vai ficando pesado e figuras de alta qualidade. Quando a gente tem muitas figuras de alta qualidade, ele vai ficando bastante pesado. Então, acontece esses problemas. O LaTeX, a gente não tem problema com isso. Ele é muito mais robusto e eficiente. E ele vai ocupar muito menos memória. E também vai requerer muito menos processamento para poder manipular aquelas imagens que você estava com problema no Word, aquele arquivo muito grande que estava lá no Word, aqui a gente não tem problema. Justamente porque a gente não vê no documento em LaTeX aquela figura. Ele não é um software, ele não é um editor de texto que você faz e já vê a alteração. Lembra a gente falar que precisa compilar? Eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem que compilar. Então, o LaTeX ele passa a ser como se fosse um arquivo puro, um arquivo de texto. Então, um arquivo de texto ele é muito mais leve. Ele vai requerer muito menos processamento para poder ser processado. Muito menos memória ele vai exigir do seu computador. Ele não vai ter esses problemas de ser grande demais e seu computador não está conseguindo rodar aquele arquivo. Tudo bem? E aí a gente entra na razão 4, que é a portabilidade. A gente vai ter um arquivo com extensão, o finalzinho dele vai ser .tec, que é o formato usado na LaTeX. A gente não tem lá no Word um .doc, ou .odt lá no LibreOffice, ou .docx também do Word, do Microsoft Word. São extensões. É como o arquivo ele finaliza, o finalzinho do arquivo. No LaTeX nós temos o .tec, que é o formato. E esse formato ele é um texto puro, ele é como se fosse somente texto. E por ser somente texto, a gente tem essa tranquilidade de poder processá-lo. E aí, por ele ser um .tec, ele não tem problema de compatibilidade. Também é muito comum em outros editores. Às vezes você constrói um documento lá no Word, você usou o Word 2007. Aí depois você leva esse mesmo documento para outra máquina que não tem o Word 2007, que tem o Word 2016. Pode ser que este arquivo que você criou aqui no Word 2007, ou vice-versa, você criou no Word 2016, não abra na outra máquina. Tenha problema de portabilidade, problema de compatibilidade. A gente fala que quando acontece esses problemas de compatibilidade, nós temos ali uma baixa portabilidade. O LaTeX, ele tem uma alta portabilidade. Nós não temos problemas de compatibilidade entre versões. Não existe versões. Então, você pode colocar um arquivo .tec, abrir ele em qualquer máquina. Abrir no Windows, abrir no Linux, abrir no Mac, qualquer sistema operacional. Então, é bastante portátil. Isso ajuda bastante. Não temos esses problemas de compatibilidade. Isso não acontece lá no Word, no Microsoft Office. Que realmente você precisa se atentar. Dependendo da versão que você usa, o seu Office ou o seu LibreOffice, você não consegue mais abrir esse documento da mesma forma em outra máquina. Você precisa ter uma versão compatível, tudo bem? Então, a portabilidade, razão 4. A outra razão é a extensibilidade. O LaTeX, vocês vão perceber durante o projeto de ensino que você adiciona pacotes no LaTeX e vai trabalhando. A gente estava comentando, por exemplo, que é um módulo matemático. Existe um pacote, mais de um pacote, vários pacotes,
Existem alguns pacotes que trabalham com símbolos matemáticos. Então, para você usar esses símbolos matemáticos, basta você instalar esse pacote. Na verdade, só usar o pacote. Você só chama o pacote do preâmbulo do documento. Vocês vão ver o que significa preâmbulo. Porém, você chama esse pacote e aí você começa a poder usar esse pacote. Então, nós dizemos que ele é bastante extensível. Você coloca pacotes para trabalhar com tudo. Pacotes para trabalhar com figura, para trabalhar com tabela, para trabalhar com as próprias fórmulas matemáticas, trabalhar com desenho, você pode desenhar no LaTeX. Então, existem pacotes que fazem desenho. Às vezes você quer construir desenhos bastante específicos, né, de moléculas, de grafos, de algoritmos, escrever algoritmos na computação. Então, você acha um pacote ali que trabalha com a descrição de um algoritmo e você consegue escrever um algoritmo através do pacote. Então, é bastante extensível, você consegue fazer várias coisas. Escrever prova matemática. Tá? E isso traz uma flexibilidade, por ele ser extensível, por esses pacotes, uma flexibilidade muito grande. Você chama o pacote e começa a usar. Então, ele é bastante fácil você adicionar novas funcionalidades. Basta usar pacotes que fazem aquele propósito específico. O Word, o LibreOffice, ele não tem tanta flexibilidade assim. Professor, existe ali no LibreOffice, no Word, existe um pacote lá de matemática, sim. Mas ele é bastante limitado ao que ele propõe. Não tem como eu fazer muitos desenhos lá no Word, apesar de ter aquelas fórmulas geométricas lá. Posso desenhar de certa forma, mas é muito limitado. O que a gente quer dizer aqui é que o LaTeX é mais flexível. Ele, por ser extensível, ele traz mais possibilidade de personalização, possibilidade de você criar coisas diferentes, tá bom? Então, a razão 5 de usar, né, o LaTeX em vez do Word é a extensibilidade. Outra coisa é as múltiplas saídas. Nós podemos gerar vários documentos quando a gente está compilando, usando lá o .tex, que é o formato do LaTeX. A gente está mais interessado aqui no .pdf, né? Vocês querem ver ali o PDF pronto. Mas existem outros formatos aqui, o XML, o HTML, o PostScript, que são formatos diferentes. Então, o XML é muito usado em computação, é um formato estruturado. Você pode gerar um XML de um documento. Você pode gerar o HTML daquele documento, usando só um comando para poder gerar esse documento. A partir do .tex, você pode escolher qual saída você vai querer daquele arquivo. Eu coloquei negrito do PDF porque o PDF é o mais comum, né? E aqui é o que a gente vai focar no projeto de ensino. Vocês vão usar, né, o TEC para gerar um PDF da produção científica de vocês. Mas ele tem essa possibilidade de ter diferentes saídas para diferentes propósitos. Diferente do Word. O Word ali eu não consigo fazer mais do que passar para o PDF, né? Não consigo gerar um XML, gerar um HTML, gerar em outros formatos. Então, as múltiplas saídas é um ponto importante e interessante de ponto para o LaTeX. Outra razão é que ele é livre, tá? É um software de graça. Diz na computação que é um software livre. O que é um software livre? É aquele software que é um código aberto. Então, as pessoas, elas trabalham ali em prol da melhoria contínua do sistema. Muitas pessoas programam LaTeX. Então, por isso que ele é bastante robusto. Por isso que ele tem muitos pacotes que permitem sua extensibilidade, permite que muita gente use. Então, o código ele é melhorado pelas próprias pessoas que usam aquele editor de texto que é o LaTeX. E aí é software livre, professor. Você não precisa pagar licença, você não precisa comprar, né? O Word a gente precisa comprar. O Word não é grátis, tá, pessoal? Não é gratuito. Nós precisamos comprar o software. Então, você não precisa comprar, não precisa muito menos usar programas piratas, né? Programas craqueados. É o que muito acontece, né? A gente acaba instalando, né, nas máquinas o Word ali craqueado, o Word pirata, mas por trás ali, com certeza, alguma coisa está acontecendo, né? A gente não consegue, a gente acha às vezes que não está acontecendo nada na nossa máquina, mas a gente pode instalar um vírus quando a gente está instalando software pirata. Não é legal, né? Não é ético, não é crime instalar software pirata é crime. Então a gente não precisa cometer esse crime, a gente pode usar um software que é livre e não precisamos pagar licença. Pessoas trabalham em prol da melhoria dele, é de graça, tá? Então a gente pode associar isso. Então, uma grande vantagem aqui, a razão 7 do LaTeX perante a Word é essa questão de ser software livre.
Outra razão é que ele é multiplataforma. A gente estava comentando, né? A portabilidade dele permite que você leve ele para qualquer plataforma que você estiver trabalhando. Windows, Linux, Mac. Ele é um arquivo puro. Você vai levar para outra plataforma e não vai ter problemas de compatibilidade. Por exemplo, a gente não tem ali o Word para Linux. Não dá para a gente instalar o Word no Linux. O Word é um software editor de texto construído pela Microsoft. Então a gente só consegue instalar o Windows, o Word no Windows e também para o Mac, né? Mas a gente não tem versão para o Linux do Word, por exemplo. Então o Word não é multiplataforma. Ele tem uma limitação ali em quais plataformas ele vai rodar. A mesma coisa do LibreOffice. Se bem que o LibreOffice ele roda em muitas plataformas, né? Ele roda no Windows, no Linux, no Mac. Mas o Tech, ele consegue rodar em todas. Eu coloquei uma reticências aqui para mostrar que ele tem essa capacidade de colocar em qualquer tipo de plataforma, até porque ele não depende da plataforma para rodar. E aí, nem tudo é perfeito, né, pessoal? A gente falou aqui 8 razões porque a gente pode usar o LaTeX, mas existem algumas desvantagens. E a gente precisa ser claro em relação a elas para vocês. Primeiro que a curva de aprendizagem ela é mais lenta. A gente tem que aprender como é que usa. Diferente. A maioria de vocês aqui nunca viu falar do LaTeX, não sabia nem que existia. Então agora é diferente. Como trabalhar com ele, vocês vão perceber ao longo das aulas que é diferente. A gente precisa se adaptar. Não ser um sistema que mostre o que você está fazendo. Na medida que você está fazendo, né, não é um what you see, what you get. O que você está fazendo é o que você vê. O LaTeX não é assim. A gente precisa compilar. Então, não ser um sistema assim pode ser um problema para quem não está acostumado. Uma coisa muito clássica que eu vejo no LaTeX é muito fácil fazer coisas difíceis. Mas é difícil fazer coisas fáceis. Então, assim, coisa simples é muito complicado. Fazer um negrito, fazer um itálico, colocar uma seção. É muito complicado fazer isso no LaTeX, porque tem que colocar um comando. É diferente lá do Word, que você seleciona e coloca um negrito, né? Ou você coloca lá um sublinhado. É muito diferente fazer isso. É muito difícil. Tem que colocar um comando. Então é muito fácil fazer coisas, é muito difícil fazer coisas simples. Mas coisas difíceis, trabalhar com um algoritmo, escrever um algoritmo, desenhar uma figura muito complexa, desenhar um gráfico, colocar uma figura que ocupe 2 colunas, por exemplo, dentro de uma folha A4, não vai ocupar só uma coluna, vai ser dupla coluna, centralizada, você aumentar ela, colocar ela numa posição diferente, desenhar algumas coisas, criar apresentações eletrônicas, manipular referências bibliográficas, manipular acrônimos, colocar um acrônimo. Na primeira vez que aquele acrônimo aparece, ele aparece descrito. A partir da segunda vez que a gente digita o acrônimo, ele não descreve mais a sigla e sim só aparece a sigla. É assim que a gente escreve um texto científico. Se é a primeira vez que uma sigla aparece, por exemplo, se eu quero falar sobre o Instituto Federal de Goiás, vou falar Instituto Federal de Goiás, vou colocar em parênteses IFG. No próximo momento que eu falo IFG, eu só escrevo a sigla IFG. O LaTeX me permite controlar mostrar essas referências, os acrônimos, mostrar os acrônimos de uma forma muito mais fácil. Ele automaticamente ele nomeia para mim essas referências, as figuras. Quando eu cito uma figura no texto, ele cria um link para mim, para aquela figura, uma própria referência que a gente citar no texto. Já cria para mim a referência bibliográfica lá no final. Quando eu clico lá na referência bibliográfica, ele já vai lá nas referências, me mostra a referência toda formatadinha. Eu não preciso me preocupar com a formatação de referência. Não preciso me preocupar como aquela referência está aparecendo. Tudo porque ele consegue fazer coisas difíceis de uma forma muito fácil. Então ele tem esse trade-off, esse balanceamento aí. Coisas muito simples é muito difícil, mas coisas que são difíceis são muito fáceis de fazer. Vocês vão perceber. A gente acaba pegando o jeito com a prática, tudo bem? Com a prática a gente vai conseguindo trabalhar com a técnica, entendendo como ele funciona, aprendendo coisas novas. Tem coisas muito simples de fazer, né? E coisas mais difíceis, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com a prática. Por isso que a gente fala que a curva de aprendizagem é um pouco mais lenta. Requer, assim, que você realmente mude a forma de pensar em relação à técnica, de como escrever um texto científico. Mas a ideia, né, é que vocês consigam fazer isso ao longo do projeto. Tudo bem, pessoal? Tranquilizei até então? Deixa eu voltar aqui para o sistema, que eu estou perdido. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo. Beleza, valeu. Então, eu vou falar sobre a instalação aqui do LaTeX, mas eu vou mostrar uma alternativa, tá?
Então, a gente pode instalar o LaTeX. Se vocês quiserem instalar o LaTeX na máquina de vocês, você pode instalar. Então, o que eu quero mostrar com esse slide? Que a gente precisa instalar o sistema do LaTeX, é um sistema básico, e instalar um editor de textos, as duas coisas. Então, o LaTeX, ele é um sistema básico que você vai lá e instala ele, e depois você instala um editor de texto para trabalhar com esse sistema básico. E pode ser para qualquer sistema operacional. Por exemplo, no Windows, você pode usar um sistema base, existem alguns, existe um chamado MikTeX, que ele está aqui, né, o MikTeX, se colocar no Google, você descobre o site oficial do MikTeX, ou se você clicar aqui no link, né, você vai achar ele aqui. Você consegue baixar o MikTeX, ele é bem grande o MikTeX, você vai instalar na sua máquina ali, e aí você tem um sistema básico para o Windows. Então é só fazer o download do programa normal e instalar. E aí você precisa, né, de internet para poder baixar todos os pacotes necessários. É um pacote, inclusive, grande do MikTeX. É pesado. Você instala e aí você tem ele ali. O MikTeX é um exemplo no Windows. Aqui no Linux, a gente tem outros exemplos desse sistema base. É que eu coloquei os comandos, né? Se você estiver usando, por exemplo, o Ubuntu ou algum sistema profissional que é derivado ali do Ubuntu, do Debian, do Mint, você poderia digitar aqui esse comando, né? Para poder digitar, para poder instalar o base do LaTeX. Então, aqui, o TextLive, o TextLive LaTeX Extra, o TextLive Lang em português, te permite instalar aqui o LaTeX em português na sua máquina Linux. Aqui embaixo tem, por exemplo, algumas instalações de pacotes extras. Esse pacote aqui, TextLive Math Extra, que é um pacote de matemática. Você poderia instalar desse jeito. Então, eu mostrei aqui que você pode instalar os tambados no Windows, tanto no Linux, e que dá alguns exemplos, quanto no Mac. Então, aqui no Mac existe uma opção chamada MacTeX. O MacTeX é uma opção também que você vai lá, baixa o programinha e instala esse sistema base. Todos eles são exemplos. Vocês podem instalar qualquer um deles, depende do seu sistema operacional. Eu estou dando muita atenção nisso aqui porque é só para mostrar para você que ele pode ser instalado na sua máquina. Mas a gente vai usar uma outra solução online que não precisa de nada disso, tá bom? Se você instalar o sistema base na sua máquina, você precisa instalar um editor de texto compatível com LaTeX. Então você coloca o sistema base, instala, e aí depois você instala o editor de texto. Aqui é como se a gente estivesse instalando o Word, né? Quando a gente instala o editor de texto. Por exemplo, o Text Studio, ele é um software editor de texto para trabalhar com LaTeX. E o Text Studio, se eu clicar aqui, deixa eu abrir aqui o navegador, ele vai abrir o site aqui do Text Studio, e eu vejo aqui em download, ele está possibilitando aqui eu baixar para OS X, né? Então esse aqui é um tipo de editor de texto para Mac, né? O OS X é o sistema profissional do Mac. Eu posso fazer o download aqui, né? Ó, pro Mac OS 11.7, aqui também, ó, pro OS X M1, que é para os mais novos, né? Os MacBooks mais novos. Então ele é um instalador para aquela instalação lá, né? É para Mac. Mas se eu vim aqui em download, eu vim aqui, ó, tem para Windows, tá vendo? Eu poderia baixar aqui para o Windows 10, se eu tiver o Windows 10, né? O download está aqui. Posso instalar para o Windows 7, para o 8, para o 10, esse link de cá. Só que aí a plataforma aqui são plataformas que são 32 bits, tem aqui, né, a informação. Tem para Linux também, tá vendo? Então eu posso instalar aqui, ó, usar esse PPA aqui, né, para poder instalar. Então eu posso instalar tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Aqui é o Mac OS X de novo. Então eu tenho aqui um editor de texto que roda multiplataforma, né? Eu posso usar aqui o LaTeX, o Text Studio para poder instalar tanto no Windows quanto no Linux quanto no Mac. A gente tem que lembrar que se eu instalei o sistema, eu tenho que ter o sistema base antes, não basta instalar o Text Studio. Se eu tenho um Windows, eu vou lá e instalo, por exemplo, o MikTeX. Aí depois eu vou lá e instalo o Text Studio. Bem? Mesma coisa que acontece pro resto. Se eu estou aqui no Mac, eu instalo o MacTeX, que é o sistema base, e depois eu vou lá e instalo o Text Studio. Professor, o Text Studio rola também no Mac. É só baixar a versão específica do MacTeX. Para o Mac. É só baixar essa versão específica vai dar certo. Lembrar que tem que baixar as duas coisas, tá? Tanto o
o sistema base quanto o editor de texto. Aqui a gente tem outras opções, o TextMaker, o Kiri, o TextShop, e aí a gente tem uma infinidade de editores LaTeX, editores de texto. Por que eu não vou dar muita moral para isso aqui, né? E porque a gente não vai precisar instalar na nossa máquina, a não ser que a gente queira, tá bom? Nós iremos usar uma solução online, o Overleaf. O site Overleaf. Eu vou entrar no site para mostrar para vocês. Esse aqui é o Overleaf. Se você digitar no Google, né, Overleaf, assim, overleaf.com na barra de navegação, você vai entrar nesse site aqui. O Overleaf é um editor online para usar LaTeX. Olha só. E aí você vai, primeiro, né, criar uma conta aqui no Overleaf. Porque todo projeto, ele vai ser feito, a partir da aula que vem, vai ser feito aqui no Overleaf. Então, você tem que clicar aqui, né, em Sign Up e criar uma conta. Como o texto está em inglês, você vai criar uma conta. Você pode usar suas credenciais aqui do Google ou do OrcID, que é um sistema aqui de registro de pesquisadores, mostrando o quanto que é importante aqui, né, vinculado o Overleaf com um meio científico. O OrcID é algo, é como se fosse um Lattes, só que para pesquisador. É um sistema parecido com o Lattes, só que para divulgar os produtos científicos. Então, você pode aqui vincular sua conta com a sua conta do OrcID ou do Google mesmo, e aí você vai criar uma conta aqui, né? Usar um e-mail, usar uma senha e entrar. Tá? Eu vou fazer aqui o login com a minha senha, né, no login, para mostrar para vocês. Eu vou entrar aqui na minha conta, vocês vão criar essa conta no Overleaf depois. Quando você loga no Overleaf, você dá de cara com ele assim, tá? O de vocês não tem nada aqui, porque aqui tá mostrando tudo que eu tenho no LaTeX, tudo bem? Todas as coisas que eu já fiz. E aí, ele é assim que ele aparece. Eu vou entrar em um aqui para mostrar para vocês, que é essa aula que eu estava mostrando para vocês. Então, eu cliquei no projeto, o projeto chama Projeto de Ensino LaTeX, Aula Inaugural. Então, aqui do lado esquerdo, existe os códigos em LaTeX. E aqui do lado direito, ele vai compilar aqui e vai gerar esse recompile aqui. O compile é aquela parte de compilamento que a gente estava falando. Aqui ele vai gerar a minha extensão em PDF. Note que tudo isso aqui, ó, que eu estou passando bem rápido, né? Só para mostrar como exemplo, o que ele está gerando aqui do lado direito? O que é esse aqui? É a própria apresentação, não é? Essa apresentação de vocês, essa inicial, ela está aqui, né? Ela está aqui, toda ela está aqui. Então, nós conseguimos gerar o código a partir aqui do texto impuro, né? Então, tem um barra documento class, aí tem um beamer. Aí vem uns packages aqui, ó, use package. Lembra os pacotes que a gente estava comentando? Os pacotes que a gente estava usando? Que faz o LaTeX ficar extensível? Então, eles estão aqui mostrando, né? Barra use package. Para que serve o Qt, para que serve o Babel, o GraphicX, esse subcap, cada um faz uma coisa diferente. A ideia é que eu estou mostrando para vocês como é que isso funciona no LaTeX. Então, aqui existe um package para esse tema que estou usando aqui no LaTeX, né? Esse tema azulzinho aqui, preto, é o tema do slide aqui, como se fosse o formato que ele aparece. E aí tem os códigos, né? Tem os códigos e aí vem todo aquele slide, né? Esse aqui são slides. Então, esse aqui é o pacote Beamer que vocês vão ver lá no finalzinho. Como que eu gero um slide usando o LaTeX? Então, eu coloco uma figura assim, ó. Essa figura que eu coloquei, eu e a menina do lado. E essa figura que eu coloquei 5 pessoas juntas, ó, no slide. Todos os integrantes do projeto de ensino. Como é que faz isso no LaTeX? Então, existe aqui toda uma forma de trabalhar. E é essa a ideia. Vocês vão usar o Overleaf, e aqui eu vou clicar aqui em cima, né, no Back to Your Projects, aqui na casinha, eu volto para a minha lista de projetos. Todos aqui são projetos diferentes, né? Então, você pode criar, né, no meu caso aqui, eu coloco todos os meus alunos de TCC, posso criar tags aqui, né, para eles, né, criar projetos e criar tags para separar, né, artigos que eu estou produzindo, artigos que eu publiquei, artigos que eu submeti para alguma revista, livro, prova, TCC que já concluiu, né? Então eu posso colocar isso em projetos diferentes e categorizar esses trabalhos, tudo bem? Aqui é o formato do Overleaf. A partir de semana que vem, é super importante você ter feito uma conta no Overleaf, porque provavelmente a Heloísa, que vai
começar o pré-ensino, né? Começar falando do LaTeX e de um documento básico, um documento inicial, vai fazer você clicar nesse New Project aqui, ó, né? Criar um projeto, e aí você vai criar um projeto em branco, né? Ou um projeto básico para ser um projeto inicial do seu trabalho, né? Para você entender como é que o LaTeX funciona. Tudo bem, pessoal? Tranquilos aí com o Overleaf? Então, é importantíssimo você fazer a conta, né, aqui no Overleaf. Você vai trabalhar com ele agora pro resto do projeto de ensino, né? Qual a vantagem do Overleaf? Ele é online. Você vai ter uma conta. Então, você não precisa instalar o LaTeX, não precisa instalar o sistema base e nem um editor de texto. Basta você ter ele, né, o LaTeX, o Overleaf, ter criado aqui um projeto e aí você vai conseguir entrar aqui no projeto e compilar, né? Aqui, por exemplo, eu cliquei nesse exemplo lá no inaugural que eu tinha feito. Eu coloquei para compilar, né? E ele apareceu aqui, ó. Tá vendo? Do lado direito, aula inaugural, aí tá meu nome, Marlemes, aqui tá maio de 2025, dá um zoom aqui. E aqui tem uma introdução, tem um teste. Olha o que eu fiz aqui, né? Vocês vão aprender essas coisas aqui. Tá vendo o barra section aqui do lado esquerdo, que faz a seção? Aí tem essa palavra introdução. Se a palavra fosse conclusão, e aí quando a gente mexe aqui no documento, a gente tem que recompilar aqui em cima, tá vendo? Recompile. Eu não vejo na hora que eu faço a mudança, eu tenho que clicar no recompile. Ele vai recompilar aquela alteração e vai me mostrar o PDF com a palavra conclusão, estão vendo? Então vocês vão ver aprender a fazer isso, né? Como coloca aqui, por exemplo, em itálico. Essa palavra está em itálico e está em negrito e ainda está com o sublinhado em vermelho. Não é isso as formatações aqui? Tudo isso é feito com esse comando aqui, ó. Né? Ele é maior usando esse barra rouge, aí tem esse barra L, barra text it, o barra text pf, e aí tem a palavra teste no meio aqui. Eu vou conseguir fazer tudo isso com essa palavra, né? Então, por exemplo, se eu fizer um barra huge e colocar a palavra aqui entre chaves e colocar teste, bota lá, né? Entre chaves. É huge. Huge. Assim. E aí eu compilar, salvar, ele criou o teste aqui embaixo. Esse aqui tá com negrito, né? Tá com itálico e tá com linha vermelha. Esses são os comandos aqui. Então eu tenho esse ruge que tá maior. Se eu quero colocar ele negrito, basta colocar o testbf, que é um outro comando que tá aqui. Testbf, ele faz o negrito. Coloquei, vou compilar, vocês vão perceber agora que o teste vai aparecer em negrito. Tá vendo aqui embaixo? O teste negrito. E assim a gente vai trabalhando. Tô dando alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Eu não vou adiantar a aula da Heloísa, porque ela vai trabalhar com vocês, né? Como é que coloca essas coisas básicas? Como é que coloca um parágrafo? Como é que digita? Cria uma seção, cria uma lista de números. Se eu quero colocar uma lista, aquelas bolinhas, aqueles bullets, né? Vou colocar uma lista de coisas. Aquelas bolinhas do Word, ou numeração de 1, 2, 3, 4. Como é que faz isso no LaTeX? Como é que eu ensino uma figura? Como é que eu crio um parágrafo? Já que o LaTeX ele traz essa possibilidade. Como é que eu crio seções? A gente está até vendo a seção criada. Como é que eu crio subseções? Se eu quiser criar mais de uma seção ainda, mais de uma subseção, como isso é feito no LaTeX? Como é que ele tabela? A ideia do projeto é a gente trabalhar com todos esses exemplos. E aí você vai precisar aqui do Overleaf para poder fazer as atividades propostas durante a aula. A aula vai ser bastante dinâmica e aí você vai conseguir fazer isso junto com o professor. O professor vai passar alguma atividade, você vai fazer, depois ele deve corrigir, vai mostrar como é que faz, né? E ele vai depois, certo, ele vai corrigir. Deixa eu abrir aqui, parece que tocou. O Pedro Pinheiro levanta a mão, é isso? É que tem algumas dúvidas aí no chat. Eu acho que o senhor não tinha visto, não sei. Ah, sim. Beleza, vamos ver aqui. Valeu, Pedro. Ana Clara falou que não sabia como colocar o status do projeto. Como se coloca? Ana Clara, aqui, ó. Primeira coisa. Você pode vir no Overleaf, né? Eu vou entrar aqui no meu. Aí, assim, ó, o que eu faço? Você pode... Aqui nesse exemplo lá no inaugural, tá vendo que ele não tem nenhum tipo de marcação? Opa, cliquei. Não vou clicar. A marcação fica aqui do lado, né? Esse, ó, o artigo Mário TSCC aqui tá artigo em produção, concorda? Aqui da Daniela tá artigo publicado. Aqui, desse não tem.
Você pode clicar no projeto de seleção dele, aí depois você vem aqui, ó, aqui nessa tagzinha, aí você marca a tag que você quer, tá vendo? Aqui, como você não tem nenhuma tag, você precisa criar uma tag. Então, você cria uma tag aqui e ela vai ficar disponível. Eu criei todas essas. Então, esse exemplo laboral, eu não tenho nenhuma tag para colocar isso aqui. Mas aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui um artigo em produção, pra gente ver. Quando eu clico, aparece aqui artigo em produção, tá vendo? Aqui do lado do projeto. E ele aparece, quando eu vou aqui nas tags, ele aparece tudo junto. Ele veio para cá. Então eu consigo juntar aqui os meus trabalhos, né, em produção, aqui tudo numa tag só. Facilita bastante para a organização, especialmente quem tem muito projeto, porque aí você consegue separar, concorda? Colocar suas tags que fazem sentido para você. É que eu posso tirar a tag se eu apertar esse xizinho aqui. Então eu vou tirar ele daqui porque ele não faz parte do meu artigo de produção. Porque ele fica sem nenhuma categoria. Ele aqui embaixo está mostrando aqui, ó, de forma uncategorized, né? Não é categorizado. Então tem dois aqui, né, que não são categorizados. Essa aula de LaTeX que eu tinha feito para projeto e esse exemplo aqui. Viu como é que você coloca a tag? Como é que você classifica esses projetos? É muito interessante, né? Por exemplo, nos TCCs concluídos, que são alunos que eu orientei, quando eu clico aqui eu vejo todos eles. Não faz muito sentido eu ver toda hora esses projetos aqui. Então eu coloco ele no TCC concluído porque ele fica aparecendo na minha tela o tempo todo. E eu tenho aqui os TCCs em andamento, né? Que são os que eu estou orientando, é mais fácil também localizar. Artigos de produção, artigos publicados, submetido, consigo controlar. Pelo menos essa classificação faz sentido para mim. Tudo bem? Ficou claro, Ana? Ah, legal. A Débora perguntando, é prático, demora muito para escrever os slides, documentos? Débora, você vai ver que não demora. Por que não demora? Porque eu vou comentar um pouquinho agora nessa parte final dessa apresentação, dessa aula, porque os eventos, eles disponibilizam os templates que eles querem. Então, quando a gente pega um template pronto para trabalhar, daquela revista, daquela conferência, ele já está todo organizado para como a conferência quer. O que eu estou falando? Qual o tamanho da fonte, por exemplo? Qual o espaçamento que requer entre os parágrafos? Tem espaçamento simples, de 1,5, de 2? Isso tudo que define são os eventos científicos, as revistas. O título é que tamanho? Tamanho 14? Eu não preciso saber disso. Eu vou pegar um arquivo lá da revista e eu vou conseguir importar para o Overleaf. Vocês vão aprender a importar esses projetos de ensino, esses templates, que são a forma como que a revista trabalha aquela publicação, e aí você importa isso para lá, e aí depois que você importa para lá, o que você tem que fazer? Escrever o texto, escrever o seu documento científico. Então, por isso a gente focou bastante na aula de hoje, que o LaTeX, ele te deixa livre dessa distração. Você vai parar de ficar prestando atenção, se preocupar com, por exemplo, o tamanho de fonte, com o espaçamento, com a forma que tamanho, a ABNT, por exemplo, regra de ABNT. Você vai parar de preocupar com isso. Porque a revista, o template, a conferência, a conferência, a própria revista, vai te disponibilizar esse arquivo que a gente chama de template, que é o padrão que ela tem, que é um arquivo que você vai importar no Overleaf e aí você vai trabalhar simplesmente no texto. Entende? Então, essa forma de trabalhar faz com que a gente gaste muito menos tempo com essas coisas de forma, de mexer com forma de parágrafo, tamanho de texto, de título, de subseção, de seção. A seção tem que ser do tamanho 14, a subseção tem que ser tamanho 12. A seção tem que ser em negrito, a subseção não. Tem que ter um espaçamento de tantos centímetros do lado esquerdo, tantos centímetros do lado direito. Você para de se preocupar com isso, certo? Certo, Débora? Então, ele é prático por isso, porque ele te tira dessas distrações. Como é que a referência tem que aparecer? Na BNT, ela tem que ser em ordem alfabética, de nomes, né, do autor. Todos os As aparecem primeiro, tem que ser maiúsculo o sobrenome do autor, aparecer em sequência. Lá no Word, você tem que fazer isso mão a mão, né? Você tem que colocar todas as referências lá.
colocar o formato certinho, preocupar com a forma que está aparecendo, de acordo com a BNT, né? Existe uma regra da BNT, uma norma para poder colocar referência, uma norma para poder citar, então é totalmente diferente, você tem que preocupar sempre com a formatação ali, como está aparecendo, o tamanho do texto. No LaTeX, você vai perceber, Débora, lá na parte de referências, que um comando, você coloca toda a sua referência lá. É um comando para colocar referência. E aí, um comando, você cita ela também. Então, se você está falando alguma coisa, quer citar aquela referência, você vai citar ela automaticamente vai aparecer lá na lista de referências, automaticamente vai estar formatada no padrão BNT, automaticamente vai estar no jeito da revista que a revista disponibilizou o template, já vai estar, você não vai precisar preocupar com nada, somente com o texto. Então, a gente para de preocupar com essas perfumarias, né, que existem no meio acadêmico, de formatação, de tamanho, de texto, de forma, e a gente se preocupa com o texto. Por isso que é muito utilizado. Quando a gente vai fazer uma fórmula matemática, lá no Word, dependendo da fórmula matemática, as pessoas da engenharia sabem, né? Quando a gente pode fazer fórmulas com várias expressões, equações, provas matemáticas, é um saco fazer isso lá no Word. Né? A gente perde, demora a fazer. O LaTeX, para você fazer uma raiz, é um comandinho simples, ele desenha a raiz bonitinho para você, tá? Uma raiz lá, uma integral, uma derivada, fração. A gente consegue fazer tudo de uma forma muito bonita e muito mais fácil, com todo aquele efeito que a gente estava falando, né? Aquela qualidade tipográfica. Então, ele permite você preocupar com o texto. Isso te deixa livre dessas distrações. Por isso é muito prático. O que a gente precisa aprender? A trabalhar de forma básica com a LaTeX, como ele funciona. Como isso vai ser apresentado na revista, cada revista é de um jeito. Olha um exemplo aqui, ó. Vou voltar para o meu trabalho para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu vou olhar aqui, ó, artigo publicado. Olha esse artigo, esse primeiro aqui, ó, essa revista Reiki, que é uma revista de computação. Eu vou entrar aqui dentro e vou compilar, na verdade já vai compilar, esse aqui é um trabalho meu de um aluno que formou no FG. Vocês vão ver aqui, do lado direito, que vai gerar aqui o meu PDF, não é? Então ele tá aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu tô mostrando aqui do lado direito o que ele gerou do lado esquerdo. E aí, por exemplo, aqui, esse título aqui, né? Ele tá maior, não tá? Ele tá em negrito, ele tá centralizado. Deixa eu colocar pra cá. Ele tá centralizado. Aqui tem um título que tá em inglês, né? E ele tá em cinza. Tá vendo esses formatinhos aqui? O formato de e-mail. Aqui o resumo. Essas linhas que estão aparecendo aqui. A forma como aparece a introdução. Nada disso tem que preocupar. Nada disso. A forma que aparece isso aqui, né? Aqui o nome que é Araújo Lemes, que são os sobrenomes meu e da aluna. Aparece aqui em cima. Eu não me preocupo com isso. Tudo aparece de forma automática. As referências aqui embaixo, todas elas aparecem de forma automática. Quem me deu esse template foi a revista, né? A revista me dá esse template. E aí eu importo, vocês vão aprender a importar no Overleaf, né? E ela se mostra assim. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que colocar o título aqui, que vai aparecer esse título. Note que isso aqui tem um formato. Se eu for aqui nos meus projetos e abrir outra, essa aqui, por exemplo, esse artigo do I3EXIS, se eu abrir esse outro template de outra revista, olha que compilar. Ah, não, isso aqui era uma apresentação, outra coisa, tá? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó, esse artigo do WCG. Ele vai compilar aqui, né? Note que ele tem um outro formato, tá vendo? Aqui esse artigo chamado Arquitetura Autogerenciável, dirigida por intenções para implantação de serviços em rede CG. Ele tem um formato diferente. Quem me deu esse template aqui, professor, foi o LaTeX. É um documento, é um arquivo que eu importo aqui para dentro. Vocês vão poder trabalhar com ele. E aí ele vai me mostrar. Eu vou trabalhar com um texto aqui do lado esquerdo e ele vai me gerar aqui do lado direito tudo isso aqui, né? Tudo em PDF. E aí da forma com que ele quer. Então, cada revista, cada conferência, ela disponibiliza esses templates para a gente. Faz com que a gente só se preocupe com o texto. Certo? Viu o exemplo? Deu para perceber que cada revista é de um jeito? Né? Eu mostrei duas diferentes. Mas é assim, cada revista é de um jeito. Você pode usar um template de um livro, um template de um artigo. Né? Tem templates para tudo. O próprio Overleaf disponibiliza um punhado de template lá para a gente poder usar. Depois, ao longo do curso, a gente vai mostrar esses templates no próprio Overleaf, né? Se você entrar no Overleaf, você vai ver que existem alguns templates
Overleaf aqui que você vai poder usar, e aí você pode usar template de livro, template para artigo, para relatório técnico, tem template para tudo. Se você está pensando num trabalho acadêmico, né, para submissão de alguma revista, de uma conferência, normalmente as conferências disponibilizam também. Aqui no IFG, o curso de dados, os alunos precisam fazer o TCC, e a gente tem um projeto no Overleaf também, né? Já existe um template de TCC que os alunos usam para poder escrever seus trabalhos de conclusão de curso. Nós disponibilizamos esse template. Então, o aluno ele pega o template lá, ele basta de saber trabalhar com o template que vai gerar tudo para ele. A estrutura da capa, contra-capa, a dedicatória. Ele não precisa se preocupar com nada, né? Não precisa se preocupar com como é que aparece, que jeito que aparece. Ele só precisa se preocupar com o texto. O foco é o conteúdo. O foco é escrever aquela informação, divulgar o produto científico. E o LaTeX tem essa ideia. Certo, pessoal? Bem, alguém tem mais alguma dúvida aí? Todo mundo aí tranquilos? Vários joinhas. Vários joinhas aí. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Então aqui a gente está no Overleaf, né? Então, qual a primeira atividade para semana que vem? Fazer uma conta no Overleaf. Vai ser de extrema importância. Criar uma conta lá. Existe a versão paga do Overleaf, mas você não precisa pagar. Ele te dá algumas características adicionais, te dá algumas funcionalidades adicionais, mas não precisa pagar a conta do Overleaf. Você pode usar a versão grátis, a versão gratuita, e instalar, usar essa versão gratuita. Eu mesmo não tenho a versão paga, eu uso somente a versão gratuita. Tudo bem? Então você pode usar essa versão e usar para poder escrever seus textos em LaTeX. Para finalizar, né, a gente está falando tudo isso agora. As conferências, revistas, é muito interessante como a gente trabalha na academia. No meio acadêmico, na instituição, aqui no IFG, as pesquisas que nós desenvolvemos, normalmente geram resultados. E aí esses resultados que são gerados nas pesquisas, nos nossos trabalhos, nós publicamos em conferências. Pelo menos essa é a ideia. Colocar esse trabalho numa revista. Então, os organizadores, eles disponibilizam LaTeX para você escrever seu texto. E aí, disponibilizando esse modelo em LaTeX, disponibilizando esse template ou modelo, você faz com que você não se preocupe com a formatação e sim se preocupe com o conteúdo, que é o mais importante aí na divulgação, na produção científica. Você precisa preocupar como escrever a introdução, como definir os objetivos, pensar no texto mesmo, como escrever uma justificativa, como colocar seus resultados, apresentar os resultados ali naquele artigo. Isso que é interessante. Isso que você precisa se preocupar. E não com a formatação, se está com 3 centímetros de um lado, 3 de outro, 3 em cima, 3 embaixo. E você acaba precisando se preocupar se você usar um Word, por exemplo. Não dá para usar qualquer formatação. Existem as regras da BNT que a gente precisa seguir para a formatação de documentos, para citação dos documentos. Então, até que ele faz você esquecer isso um pouco e focar no conteúdo. Especialmente quando a gente tem um template daquela revista, daquele trabalho, daquela conferência, onde a gente vai pegar o template e só importar lá no Overleaf e trabalhar em cima. O foco, então, é no conteúdo. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente finalizar essa parte inicial, o LaTeX ele é um sistema de formatação de texto, a gente entendeu, né? Ele preza por essa qualidade tipográfica. Nós não estamos preocupados com a formatação e sim o conteúdo. Podemos estender o LaTeX com pacotes. Você vê que existem pacotes para diversas coisas, desde a escrita de algoritmos para manipulação de formas matemáticas, manipulação de figuras, de tabelas, para desenhos, para várias coisas, para criação de representações eletrônicas, que são pacotes também. Então, ele é extensível, tem pacote para tudo. Ele é flexível, ele é multiplataforma, né? Eu consigo trazer ele para outros sistemas operacionais sem problemas de compatibilidade, consigo fazer de uma forma muito mais simples. Porém, a curva de aprendizagem dele é uma característica, né? Ela é lenta, você vai aprendendo com o tempo. Então, você aprende como fazer as coisas com o tempo. E essa é a ideia do nosso projeto, você ir aprendendo como fazer, pelo menos o básico, porque você consegue depois fazer coisas procurando na internet, né? Procurando como se faz. Então, a curva de aprendizagem ela é lenta, você precisa dedicar.
Porém, né, a gente acredita que vale a pena aprender, né, o LaTeX e usar para poder produzir os textos, né? Os textos que você faz e suas apresentações ficam algo muito mais elegante. Então vale muito a pena. Tudo bem? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Chegamos aqui ao fim desse primeiro encontro. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Vamos ver aqui mais. Teremos chamado, o Matheus perguntou. Matheus, não, a gente não vai ter chamada, tá? Eu estava falando no começo da aula que a gente vai precisar entregar um projeto, né? Vai entregar um projeto e o projeto vai ser a chamada, vamos pensar assim. Mas é importante estar aqui para poder aprender. Semana que vem, então, a gente vai fazer a aula 2. Aula 2, vou voltar aqui para o programa. Semana que vem, nós temos a aula 2 aqui, né, que vai ser no dia 2/6. Aí o assunto vai ser preâmbulo, formatação do texto e estrutura do documento. Então a Heloísa, ela vai começar a introduzir com vocês coisas básicas. Como é que eu defino um documento? Como é que eu coloco ali um negrito, um itálico, um sublinhado? Como é que eu coloco um parágrafo justificado, provavelmente? Como é que esse documento é estruturado? Se eu quiser colocar, em vez de uma coluna, 2 colunas, como é que vai ser? Então, note que a estrutura das aulas agora é para você poder aprender, né, a manipular o LaTeX. Então, é importante você estar no momento síncrono, né, todos nós estaremos, espero que a gente tenha tantas pessoas quanto hoje, porque as aulas elas vão ser guiadas. Provavelmente a Luísa vai falar alguma coisa, então, pessoal, então agora vocês vão fazer essa atividade aqui. Então, você vai poder parar, mesmo na aula síncrona, ao vivo, e tentar fazer. E ela provavelmente vai corrigir essa atividade. E assim vai acontecendo também nas outras aulas. A gente aprende a trabalhar com a TEC fazendo, né? Tendo dúvidas. E eu, com certeza, eu acredito que vai gerar dúvidas quando a gente faz. Vai ter o tempo na aula síncrona, né? São 2 horas programadas, mas são 2 horas que vão ter momentos práticos. Então, a ideia é que a gente tenha alguma teoria, mas também tenha um momento prático, para você poder lá abrir seu overleaf, fazer os comandos que você vê na aula teórica e você compilar e você vê o resultado. A ideia é essa. E se tiver dúvida, você vai poder tirar com a professora, com o professor que estiver no momento. Tudo bem? Então, semana que vem, nós temos o preâmbulo, a formatação do texto e a estrutura do documento. Se a gente não tiver dúvida, a gente vai finalizar. Alguém mais tem dúvida ou podemos finalizar a aula de hoje? Qual a atividade a gente tem que fazer na semana que vem? Criar uma conta no Overleaf, lembra? Criar conta no Overleaf, já deixa o ambiente todo preparado. Quem quiser instalar o LaTeX na sua própria máquina também, tudo bem. O Overleaf é uma solução, mas se você quiser instalar na sua máquina, não há problema. Semana que vem a gente se encontra, então, para a aula 2. Certo, pessoal? Então, beleza. Então, agradeço a presença de todos e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, professor. Um abraço. Valeu.